Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Uma comitiva do governo do Rio Grande do Sul participou de uma audiência pública com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O objetivo do encontro foi detalhar a gravidade da situação vivida pelos setores de proteína animal do Estado e apresentar uma proposta de renegociação e concessão de uma linha emergencial de crédito para o setor. A reunião é resultado da ação do Grupo de Trabalho de Proteína Animal, coordenado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo. Os setores de aves, suínos, bovinos e leite vêm sofrendo as consequências da estiagem no estado gaúcho. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Hernani Polo, esteve presente e conta os detalhes dessa reunião. Os setores da proteína animal tem uma presença muito intensa aqui no Rio Grande do Sul. Eles já vêm aí em torno de 2 anos trabalhando com muitas dificuldades em função de uma conjuntura nacional e global, por uma série de fatores, né, a redução do consumo e principalmente o aumento do custo de produção, né, que se deu basicamente aí após 2020, em função da pandemia. Nós tivemos uma elevação no custo de embalagens, enfim, dos insumos que são utilizados aí nas cadeias produtivas da proteína animal. A partir daí, nós, acompanhando junto com a Secretaria da Agricultura e também a Casa Civil, o governo, né, o próprio governador Eduardo Leite instituiu um grupo de trabalho. Nós estamos coordenando aqui no Rio Grande do Sul, junto com os representantes dessas cadeias produtivas, e uma das ações foi ir ao BNDES, o que é para que possamos construir algo emergencial, excepcional, tendo em vista o momento e a dificuldade que o setor vem passando aqui no estado. Algumas medidas elas já estão sendo trabalhadas, inclusive, né, o próprio BNDES hoje tem uma linha de crédito rural em dólar, né, aí pega mais para as empresas e cooperativas que exportam, para poder viabilizar algum recurso. Essa linha está sendo operada nesse momento para investimentos, mas o diretor Alexandre Abreu sinalizou que poderia também ser aberta a possibilidade para capital de giro, que é o que as empresas e, enfim, cooperativas precisam nesse momento para fazer essa travessia. E uma outra possibilidade, que o próprio BNDES já vinha trabalhando, é ter um dispositivo para que, em situações emergenciais, excepcionais, o BNDES possa socorrer setores. E aí não seria um movimento exclusivo para o setor da proteína animal do Rio Grande do Sul, e sim para qualquer situação que aconteça no Brasil, que se tenha um dispositivo para viabilizar alguma linha de crédito com juros menores, porque também uma coisa que foi enfatizada é que os juros nos patamares que estão hoje não resolvem o problema, só agravarão mais a situação. Foram definidos os vencedores do Prêmio Queijos do Paraná. O que não falta no Paraná é queijo. O estado produz 12 milhões de litros de leite por dia. Resultado disso são as várias opções do produto, como parmesão, mussarela, provolone. Desde o queijo artesanal do pequeno até os queijos industriais das grandes indústrias estão presentes hoje de produções exclusivamente do Paraná. Esse concurso foi feito para a promoção, que os queijos paranenses sejam mais conhecidos. Essa é a primeira vez que o estado reúne seus melhores queijos em um evento com premiação, minicursos e palestras. Aqui para mostrar para a nossa sociedade que nós temos queijos aqui tão bom como os queijos mineiro ou como o queijo europeu, e às vezes tem desconhecimento da sociedade. Então um dos objetivos é esse, valorizar, porque predominantemente também isso é de pequena e média propriedade que se produz esse queijo. Mais de 300 queijos participam, todos de produtores paranaenses. A premiação é dividida em 16 categorias. Todos podem receber algum tipo de reconhecimento, mas ao final os jurados vão escolher o melhor queijo do evento. Nenhum queijo concorre um contra o outro. Ele é avaliado por si próprio.
E dentro de uma tabela de pontuação quanto a sabor, odor e outros quesitos de sensibilidade, ele vai receber, cada concorrente vai receber um feedback dos jurados para ele melhorar o seu processo, o seu produto. Após os resultados, os vencedores vão poder usar as medalhas recebidas como selo na embalagem dos produtos. A expectativa é que o evento aconteça de 2 em 2 anos no Paraná. As exportações da carne de frango cresceram, mesmo com os casos de gripe aviária que estão sendo registrados no Brasil. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango em maio geraram receita de 867 milhões de dólares. No acumulado do ano, janeiro a maio, as vendas do setor alcançaram volume total de mais de 2 milhões de toneladas. Entre os principais destinos das exportações, a China liderou as compras de carne de frango em 2023. Já as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 101 mil toneladas, com o número superando em 14% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 89 mil toneladas. É importante lembrar que o Brasil nunca tinha tido essa doença e o mundo convive com ela há mais de 2 anos, mas no Brasil chegou em aves silvestres, longe da produção comercial, e o Brasil continuou a exportar normalmente, inclusive mantendo o volume de crescimento que vinha apresentando até aqui. De janeiro a maio, o Brasil conseguiu exportar 2.183.000 toneladas exportadas, com um crescimento de 9,7%, quando comparado ao mesmo período de janeiro a maio de 2022. E nas receitas, crescemos 13%, fazendo 4.281 milhões de dólares para o nosso país, mesmo tendo uma influenza chegada em aves silvestres, como bem falei. Os desempenhos foram puxados pela China, como maior comprador, que retoma a consistência das importações de carne de aves também, e os bons desempenhos do Japão, África do Sul e União Europeia foram os destaques, e da Arábia Saudita os destaques individuais de países que foram feitos nesse período de janeiro a maio. Esse desempenho, tanto de carne suína como de carne de aves, demonstra a confiança no Brasil. E no caso da carne de aves, muito mais, porque está mostrando a transparência com que o governo brasileiro e o setor privado estão tratando o tema, trazendo informações para tudo, mostrando quando tem casos em aves silvestres e, acima de tudo, reforçando as medidas de biosseguridade nas granjas, as medidas de desburocratização que o governo brasileiro está implantando através da emergência zoossanitária, através da abertura de créditos emergenciais para atendimento de prevenção dessa doença, para que ela não chegue nas aves de produção comercial. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Tatersal. A Câmara dos Deputados aprova o texto da reforma tributária em segundo turno. Agora o projeto segue para o Senado Federal. O pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati, faz uma análise da reforma tributária e destacou os pontos relevantes para o agronegócio. Boa notícia, a aprovação da reforma tributária, o desenho do que foi aprovado agora em primeiro turno ou que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, ele é melhor do que o desenho que nós temos hoje. O principal destaque é justamente esse da simplificação. Isso não significa que a gente vai ver mudanças agora no curto prazo. Então, essas regras passam a valer a partir de 2026 e ainda assim de uma forma paulatina, né? Por exemplo, a cobrança do imposto no destino e não na origem, isso tem um prazo de adaptação bem mais longo, algo em torno de 50 anos. Mas, de qualquer forma, o texto que foi aprovado, ele desenha um sistema melhor do que a gente tem hoje. Depois, quando a gente olha para o universo agro, me parece que diversas demandas do setor foram atendidas, né? Então, a gente tem destaque aqui para a alíquota zero ali para produtos da cesta básica, embora isso para o produtor não vai fazer grande diferença, tá? Mas ok, ao menos ali para o consumidor, em algum ponto dessa cadeia é um tributo a menos a ser recolhido. Nós temos ali a introdução do universo agro, né, os produtos agropecuários,
naquela alíquota diferenciada, né, com uma redução de 60% da alíquota de referência. A alíquota de referência, a princípio, parece que é 25%, mas ainda vamos ter que ver como é que esse texto passa agora quando for para o Senado. Tem alíquota zero para o produtor rural, pessoa física. Então, acho que, de uma forma geral, diversos pleitos que tinham sido apresentados para o setor foram incorporados no texto aprovado nessa madrugada. Então, vamos lá. Óbvio que vai ter gente ali que vai ficar desconfortável, a carga tributária como um todo pode aumentar, isso não vai ser de imediato, então você tem um tempo de transição, mas, dados os pleitos apresentados, eu acho que o resultado foi positivo para o setor. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social anunciou 38 bilhões e 400 milhões de reais para o novo Plano Safra. O montante reservado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para linhas de crédito do Plano Safra, na temporada 23-24, apresenta crescimento de 55% na comparação com o ciclo anterior. Foi reservado à agricultura familiar 11,6 bilhões em recursos, um crescimento de mais de 100%. Já 14,8 bilhões estarão disponíveis ao setor empresarial, uma alta de 33%. As exportações brasileiras de soja em grão devem ficar em mais de 9 milhões de toneladas em julho. Os dados são do levantamento da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Em julho do ano passado, os embarques ficaram em 7 milhões de toneladas, ou seja, 25,7% menores do que os do mês atual. Já em junho, o país enviou para fora quase 14 milhões de toneladas. Na semana encerrada, dia 1º de julho, o Brasil embarcou 3 milhões de toneladas. Para o período entre 2 a 8 de julho, a ANEC indica a exportação de 2,7 milhões de toneladas. Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 2 milhões de toneladas no mês que vem. Assim, o crescimento registrado é de 8,5%. Todos os anos, com a chegada do inverno, milhares de peixes passam pelo litoral de Santa Catarina. As canoas de um pau só indicam que a temporada de pesca de tainha está começando. Durante 3 meses, até o final de julho, os pescadores catarinenses reúnem esperança, fé e sabedoria para capturar o maior número possível de peixes que saem da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e sobem pela costa brasileira para fazer a desova. A pesca industrial poderia dizimar a espécie se fosse permitida. Não é o caso da artesanal, que é autorizada pelo Ministério da Pesca. Em 2023, 110 embarcações têm licença. A tradição, que é patrimônio imaterial do Estado, teve origem com os indígenas e hoje sustenta muitas famílias com técnicas passadas de geração em geração. O patrão na época era meu avô, depois era meu pai, né? Aí depois comecei a pescar tainha, comecei os 12 anos, eu já queria embarcar na canoa, né? O patrão é aquele que decide quando lançar a canoa ao mar, qual o ritmo das remadas e o melhor momento para jogar a rede. Ele conta com a ajuda dos remeiros, do chumbereiro, aquele que lança a rede, e dos camaradas de praia, que ficam em terra. Um trabalho em equipe, que começa em posições estratégicas. Esse aqui é um dos pontos mais importantes de toda a pesca artesanal aqui em Bombinhas. Eu estou na casa do vigia, na casinha do vigia. O vigia está aqui trabalhando. Eu não quero atrapalhar o vigia porque ele está trabalhando. Os olhos treinados do vigia observam tudo o que pode indicar a aproximação de um cardume de tainhas. O peixe pula, tu vê a sombra dele embaixo, né? Na água ali. Ele reflete também. A gente chama virar barriga, né? Aí tu vê o branco dele ali, aí ou ele salta, né? Quando salta, aí tu vê bem ali o cardume. Aí tu avisa no rádio pro pessoal cercar ali. De repente, o vigia interrompe a nossa conversa. Escuta aí, Adilho. Vem entrando numa malha de peixe aí, bota a canoa. Em terra, no rancho, é o patrão quem decide o melhor momento para colocar a canoa no mar. E aí eu dou um grito e na hora já vem, né? E vamos cercar, estão falando no rádio, aí já todo mundo já copa pastivo. Eu vou a canoa para baixo e já sai direto, entendeu? Os pequenos detalhes vão ser determinantes para capturar o maior número de peixes.
No dia em que chegamos a Bombinhas, o rancho dos ingleses havia acabado de pegar 7.516 tainhas, quantidade que é desenhada com orgulho no quadro histórico na parede. E aí entra o trabalho de mais um integrante da equipe, a cozinheira. É um fazer tradicional que envolve toda a comunidade. Até porque o que acontece na praia não se aprende em lugar nenhum. Só se aprende na praia, ouvindo os mais velhos, ouvindo os pescadores que têm esse saber para repassar. A pesca que alimenta, que ensina, que forma caráter. A pesca que deixa saudade. Morreu primeiro. Isso, depois morreu isso aqui, que era o patrão, o velhinho também, depois morreu isso aqui com meu pai. Eu sou filha, neta, sobrinha, bisneta, tataraneta, né, de pescadores. São coisas que a gente só aprende com a pesca, com os pescadores, né? E é isso que eu tenho muito orgulho de mostrar para todo mundo. E o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa e a gente volta já já. Estamos de volta com o Tatersal. O melhoramento genético é um aliado dos produtores que buscam matrizes mais adaptadas ao futuro da pecuária mundial. Esse trabalho da Embrapa, ele basicamente tem como objetivo o aumento da produção do leite no país e também oferecer ao produtor a escolha de indivíduos que tenham potencial genético para aumentar essa produção e, ao mesmo tempo, eles sejam, vamos dizer, resistentes ao estresse térmico dentro de um país tropical. Bom, esse trabalho, na verdade, na sua primeira parte, o que nós estamos tentando verificar são os animais que suportam mais o calor e esses animais que suportam mais o calor, produzindo mais leite e aumentando sua eficiência, tendem também a produzir uma menor intensidade de metano por quilograma de leite. A ideia é se ter animais que sejam cada vez mais eficientes no aproveitamento do alimento e que também possam dissipar o calor com mais facilidade. E esse aumento de produção via menor ingestão certamente tem um impacto ambiental bastante interessante. São vacas que se alimentam de uma maneira, vamos dizer, mais barata, né? Consumindo menos concentrado, ela, ao mesmo tempo, se torna, do ponto de vista alimentar, mais eficiente, aproveitando melhor a comida e colocando para o ambiente, vamos dizer, uma redução na emissão do carbono e também de fezes, né? O que certamente seria maléfico, né, em se tratando de gases e também do efeito estufa. Produtores de Santa Catarina estão deixando a atividade por conta da excessiva importação de leite e a queda nos preços. Nós temos dois tipos de movimento acontecendo, um conjuntural e outro estrutural. O estrutural tem muito produtor saindo, porque está tendo dificuldade de continuar na atividade em função da margem estar muito pequena. E quando eu falo margem, eu estou me referindo ao preço recebido pelo produtor e ao custo de produção. Mas tem um lado conjuntural que é muito complicado. E eu atribuo a três fenômenos que estão ocorrendo em conjunto. O primeiro é que nós estamos com uma taxa de juros alta e está atraindo capital internacional para cá, especulativo. Aí, com isso, a gente tem uma entrada muito grande de dólar e, com isso, tudo que a gente compra no exterior fica mais barato. Então, importar leite está mais barato por conta disso. O segundo, que é o preço no mercado internacional de leite, que está baixo comparado com o padrão dos últimos tempos. Então, fica mais barato importar. Agora, o terceiro, existe um movimento descoordenado por parte da indústria e o pessoal está importando leite e está pagando para alguns produtores até mesmo abaixo do preço do mercado internacional. Porque o grande argumento para importar é o pessoal olhar lá para o mercado internacional e falar, poxa, o leite aqui no Brasil está caro, e realmente nos últimos meses ficou caro, mas está acontecendo um fenômeno agora que é um nível de importação que está destruindo o valor na cadeia. E como boa parte dos produtores responsável pela oferta são produtores pequenos, e eles têm uma dificuldade muito grande de sobreviver. E por que tem? Eles têm uma dificuldade muito grande porque o pequeno produtor no Brasil, ele recebe um preço menor do que o grande e paga um preço maior
para os insumos. Então, esse fenômeno dele receber menor, isso está destruindo muito a produção de produtores familiares, produtores pequenos, e a gente precisa encontrar um caminho que, na minha opinião, não é criar políticas protecionistas, mas nós precisamos conversar com a indústria, porque não é uma empresa especificamente, mas é o somatório de empresas que vem atuando e fazendo com que algumas famílias estejam com dificuldade de sobrevivência nesse momento. Chegou a hora de conferir a análise da Scott Consultoria do mercado do boi gordo. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E hoje a gente vai falar, como sempre, né, como é que foi o mercado do boi gordo na semana que está terminando e como será o mercado na semana que vem. Vamos dizer, a principal característica da semana que está terminando e da semana anterior foi que a cotação da arroba do boi gordo parou de cair. Não é? Então a gente teve os compradores fazendo ofertas melhores. É claro que não numa escalada alucinante, então o preço sobe, fica 1 ou 2 dias estáveis, aí sobe mais um pouquinho, fica 1 ou 2 dias estáveis. E essa tem sido a característica do mercado, a toada com que o mercado tem trabalhado nesses dias. E na semana que vem, a gente imagina que não deva mudar. Não é? A gente está justamente saindo dos primeiros 10 dias do mês, não é, cujo consumo normalmente melhora em função do pagamento dos salários, e a gente começa a caminhar, então, para o meio do mês, quando as coisas voltam à normalidade. Mas na semana que terminou, preços firmes, na semana que vem, preços que devem continuar firmes e até com possibilidades de alta. É isso aí, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Excelente fim de semana e na segunda eu espero vocês. Até lá! Tchau!